Busca pelo sucesso é sempre uma escolha ativa e muito consciente. Nada no sucesso acontece por acaso, ou vocês acham que ele cai do céu no colo das pessoas? Não tem escapatória, não adianta imaginar qualquer outro caminho. Eu sempre fui muito inquieto, sempre quis fazer as coisas acontecerem, sempre fui muito determinado e falando, eu vou construir uma história. Gostaria que meus filhos um dia olhassem para a história do pai e se orgulhassem de ter construído algo. Ser empreendedor é gerar emprego, é gerar riqueza para o país, é fazer alguma coisa acontecer, é fazer a diferença no mercado. Um negócio que realmente seja admirado pelos outros, na forma que ele se conduz, na forma que ele se comporta, seja a prestação de serviço, como eu já fiz, seja a produção de qualquer coisa, negócio que eu já entrei na minha vida, mas eu sempre fui muito determinado em relação a esse objetivo. Então eu sabia que algum lugar eu ia chegar. Eu só não sabia onde. Ninguém como jovem pode imaginar onde pode chegar. Mas eu observava muito, eu usava como benchmark, como referência, os grandes empreendedores, os grandes empresários. Isso é muito importante, né? Eu acho que o jovem tem que ter a referência para se basear. A experiência dos outros que você ainda não viveu pode te iluminar o seu caminho, pode te dar uma noção e abrir a sua visão, que eu considero uma das forças mais importantes do ser humano, é enxergar algo que eventualmente o outro não está vendo. E se enxergar dentro desse contexto. Eu me enxergava em algum lugar muito grande no futuro. E eu queria estar lá. Eu não vou passar essa vida para ser medíocre ou ser só mais um. Vou tentar ser alguém especial. E para isso eu me dediquei bastante. Medo e insegurança são intrínsecos do ser humano, natural. A gente tem medo quando está numa altura e olha para baixo e tem sensação de frio na espinha. A gente tem medo quando a gente vai enfrentar um projeto e a gente não sabe o que pode acontecer. A insegurança é natural, é super natural. Para entrar em coisa nova, sair da zona de conforto, todos esses aspectos e todas essas situações geram medo e insegurança. Quem disser, mas pode ser o Warren Buffett, pode ser o Steve Jobs, pode ser o Bill Gates, você, eu, disser que nunca teve insegurança ou medo em alguma situação. Agora, como você vai enfrentar o seu medo? A coragem foi definida entre as 500 maiores empresas do mundo como um dos itens mais importantes no sucesso delas. A coragem de investir, a coragem de acreditar, a coragem de enfrentar as crises, a coragem de ter criatividade, de não desistir nunca, de ter essa determinação. Tudo isso faz parte, vamos dizer assim, da definição do sucesso. Então, tive medo várias vezes, sim, já tive insegurança, mas eu consegui largamente superar isso fazendo as coisas acontecerem e não deixando de fazer, e errando, e tropeçando e levantando, e tropeçando e levantando. O bom executivo, o bom empresário acerta mais do que erra, mas vai errar também. A gente sempre tem que abrir mão de alguma coisa, porque nunca tudo corre para o mesmo lado ao mesmo tempo. A vida é uma série de compensações. Eu chamo de como se fosse uma maré, ela vai e ela volta, fluxos e refluxos. Nada está ruim o tempo todo, nada está bom o tempo todo. Nada vai funcionar como você sempre imaginou, mas também nada não vai. Então assim, tudo vai ter uma compensação. A questão é você conseguir administrar isso de um jeito em que a coisa boa seja em maior número do que a coisa ruim. É muito difícil. Então tive várias vezes na minha vida em que as coisas não caminharam como eu achava que tinham que caminhar. Então cabe a você ter o talento de saber, primeiro, jogar para lucros e perdas os problemas que você vai enfrentar. Você vê que está indo mal, saber sair fora disso, saber corrigir rota quando preciso. Isso é uma coisa da gestão fundamental. Correção de rota. A empresa está caminhando para o abismo. Tem que tirar ela do abismo. O negócio não está indo bem. Você tem que identificar os problemas, resolver os problemas e sair do problema. É uma coisa séria, não é brincadeira, não é fácil, mas todos nós enfrentamos isso o tempo todo. Trabalhar é resolver problemas, a vida toda. Viver é resolver problemas. Então, abrir mão do quê? Abrir mão de vida familiar, abrir mão de tempo livre, abrir mão de lazer, abrir mão de uma série de coisas quando você está focado na construção daquela história. Isso aí vai vir depois. Mas sempre com equilíbrio. Porque uma vida sem... O que seria das férias se não tivesse trabalho? O que seria o trabalho se não tivesse férias? Se eu ficar só trabalhando e não tiver... A minha mente também vai se cansar e a minha produtividade vai cair. Eu preciso ter também o momento do lazer, o momento do descanso, o momento da família. Senão nada vai funcionar. Então é este equilíbrio que a pessoa tem que buscar. Mas a gente abre mão de muitas coisas em prol de outras. Isso é um fenômeno que atinge a todos. Acredito que o que gera reconhecimento para um líder é a sua habilidade em comunicar um propósito, que é o propósito dele. Quando eu falo em habilidade de comunicar, não estou me referindo apenas à retórica, mas eu me refiro a todo um conjunto que vai além das palavras e inclui atos, realizações e visões que compõem a personalidade de um líder. Retórica vazia não inspira lealdade. Tal qual a mentira, ela tem pernas curtas. As pessoas percebem quando um discurso é apenas um amontoado de palavras, um blá 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 para convencê-las de alguma
alguma coisa e acabam ficando ressentidas, sentem que a sua inteligência foi afrontada. O fato é que todo o processo de liderança passa pelo aspecto emocional. As pessoas só são atingidas nesse nível quando sentem a convicção verdadeira de quem está argumentando em relação ao seu propósito. Gandhi, Martin Luther King, Kennedy ou mesmo Jack Welch ou Steve Jobs, todos souberam comunicar o seu propósito e inspiraram movimentos que acabaram entrando para a história. Tudo isso pode soar muito distante da realidade imediata de um empreendedor, um executivo ou um profissional liberal, mas é importante perceber que a mecânica da liderança é a mesma, só o que muda é a proporção do projeto de cada um. Ou vocês acham que isso tudo não soava distante para mim? Mas sempre fiz questão de observar Gandhi, Kennedy, Steve Jobs, Bill Gates e me inspiraram a desenvolver o meu próprio estilo de liderança. O que faz com que alguns líderes inspirem as pessoas a agirem? A resposta é: eles comunicam a sua convicção no seu propósito de forma eficiente e eloquente, porque mostram a razão pela qual estão fazendo alguma coisa, esclarecem como pretendem fazer isso e só então dizem o que eles vão fazer. O propósito de uma empresa tem que estar claro para cada um dos funcionários, porque é isso que vai diferenciá-la. Ele tem que estar por trás de cada ação. O propósito tem que percorrer todos os procedimentos. Não pode haver dúvida. Mas se as pessoas que trabalham para você respondem que o propósito da sua empresa é gerar lucro, você está com um grande problema de liderança nas mãos. É óbvio que gerar lucro é o propósito final de todos os negócios. Mas não é esse o essencial, porque se você não conhecer o propósito essencial, o lucro não vai vir. Isso porque o propósito é o sonho que move a empresa em direção a um bom resultado presente, a inovação constante, a sua continuidade no futuro. Por isso, as empresas mais inspiradas, mais motivadas, são aquelas que operam a partir de um propósito comum, solidamente compreendido e absorvido por todos. O propósito é a alma de uma organização. O método de trabalho são os músculos e o produto é o que as pessoas podem tocar. Na vida é fácil se distrair. Há sempre alguma coisa fora da programação a ser feita, uma nova possibilidade, um problema inesperado para resolver. Mas em meio a tudo isso, o líder genuíno não perde o foco. Ele sabe o que ele quer para a empresa e segue em frente. Ele não deixa nada perturbar a sua determinação de ir atrás dos seus objetivos. A primeira providência é criar na sua cabeça, ou na planilha, ou no caderno, onde você achar melhor, 2 colunas. A primeira das coisas importantes e a outra das coisas urgentes. Fique bem atento para não negligenciar as importantes em função das urgentes. Muitas pessoas se esquecem de fazer as coisas importantes com cuidado e atenção e esperam que elas se tornem urgentes para só aí começar a atuar no sentido de realizá-las. Vamos imaginar uma situação corriqueira, o Natal. O Natal é uma data social, é inexorável, dezembro chegará e você terá que comprar presentes para sua família. É uma época em que a economia se esquenta. Presentear as pessoas queridas nessa data é importante, especialmente se forem crianças. Mas o tempo vai passando e você se esquece de comprar os presentes. Aí 2 dias antes você sai correndo para tentar achar aquela boneca, aquele videogame que os pequenos pediram e já não encontra em lugar nenhum. A demanda é grande, época de muitas compras, tudo acaba terminando. Quando depois de percorrer algumas lojas, muitas lojas, você encontra as encomendas. Elas estão com preço altíssimo, obviamente. O que é na economia? Demanda alta, preço alto. Demanda baixa, preço cai. Mas como o assunto, além de importante, se tornou urgente, você simplesmente faz qualquer negócio. Eu preciso levar o videogame e a boneca. Isso também acontece com empresas. Você sabe que precisa reestruturar seu estoque, que é importante, mas acaba ocupado com as coisas do dia a dia, até que o assunto se torne urgente. O problema do urgente é que ele geralmente sai mais caro, em vários sentidos. Por isso, aprenda a diferenciar o importante do urgente e crie estratégias para cuidar dos dois. Ficar adiando não ajuda em nada. Às vezes, o líder percebe que uma decisão radical precisa ser tomada. Encarar os problemas de frente é uma dor necessária. Eu sempre digo que é melhor um fim com tragédia do que uma tragédia sem fim. Você que está numa posição de liderança precisa se sentir confortável na sua operação. Você se sente coagido de alguma forma, precisa tomar uma atitude, porque senão você vai perpetuar o problema. Ele nunca vai acabar. Eu sempre falo, prefiro jogar para lucros e perdas, para o prejuízo e seguir adiante do que ficar insistindo no erro. Mas encarar a solução pode exigir até mais bravura, porque muitas vezes é preciso sacrificar alguma coisa. É um jogo de perde e ganha sempre. Numa empresa, o que nunca pode ser sacrificado é o entusiasmo do líder e da sua equipe. Se alguma situação desmotiva as pessoas, ou desmotiva o líder, ou preocupa o líder, aí acaba reduzindo a sua produtividade. Então, não hesite em eliminar esse problema para que isso não aconteça. Mesmo que isso signifique dar alguns passos para trás. Não importa. Às vezes na vida a gente vai para trás para depois ir muito mais longe para frente. É claro que ninguém quer sacrificar o que quer que seja, mas pode ser que isso se faça necessário. O seu instinto mostra o que é melhor muitas vezes sacrificar alguma coisa do que perder tudo. Eu sempre ficava pensando e olhando e analisando onde que eu quero chegar, o que eu vou fazer, o que eu posso fazer de diferente.
É legal ter esse espírito, entendeu? É legal você usar a referência, tentar se espelhar nessas pessoas, tentar buscar nessas histórias de sucesso algo que possa se encaixar na tua própria história e você também chegar lá do seu jeito. Você é o que você vê, ou melhor ainda, você será o que você vê. Pensar grande ou pensar pequeno tem o mesmo custo. Então por que eu não vou pensar grande? Ah, mas eu não tenho condição de chegar lá. Bom, já a primeira frase ruim. A frase boa é: eu tenho sim condição. Porque se o cara chegou, por que eu não vou chegar? Às vezes o caminho está lá aí na nossa frente e a gente não vê. Nossa, mas por que eu não pensei nisso antes? Busquem complementaridade nas pessoas que estão ao seu lado. Porque o que dois fazem igual, de um deles eu não preciso. Então a vida toda sempre atrás dessa história de entender como as pessoas se complementam, como elas vão crescendo juntas. Então, para ver os caminhos, você precisa se despir, você precisa botar a sandália da humildade e imaginar: eu não tenho todos os caminhos, então eu preciso buscá-los em algum lugar. Quando se toma a decisão consciente de buscar o sucesso, de ser um executivo de sucesso, é preciso ter em mente que não há mágica para chegar lá. Não existe abracadabra. O caminho para o sucesso deve ser percorrido passo a passo, à custa de muito trabalho, que, se realizado da maneira mais inteligente e dedicada, acabará sendo reconhecido. Por alguma distorção cultural, nós estamos acostumados a associar a liderança com arrogância, com a imagem do manda-chuva, do sabe-tudo, do dono de si. Isso é uma tremenda bobagem. Gente assim, sabe o que acontece com eles? Acabam isolados, acabam obsoletos e acabam, com certeza, fracassando. Na verdade, o bom líder é aquele que sabe motivar as pessoas, ele tem muita personalidade. Sabe fazer as pessoas agirem de acordo com o propósito que ele tem, que permite que as ideias e opiniões cheguem até ele de forma democrática, que aprende com os mais velhos e até com os mais jovens e que consegue deixar a vaidade de lado para que os valores individuais do seu time possam brilhar. Ou seja, ele é seguro de si, ele não precisa ficar se provando a todo momento para as pessoas. Por isso que ele sabe aceitar com humildade a opinião dos terceiros. Por isso a construção de uma liderança no mundo corporativo é um processo que leva muito tempo. Recentemente, um amigo meu me contou que admitiu um estagiário e meses depois soube que o garoto estava saindo. Curioso, ele perguntou, e a resposta foi: eu já estou trabalhando aqui há 4 meses e ainda não fui promovido. Acho que a empresa não está percebendo o meu valor. Para quem está na vida corporativa há muito tempo, essa história soa como uma brincadeira. Mas é preciso admitir que ela revela uma situação bem real e até muito dramática. Os jovens estão transferindo o imediatismo da internet, das redes sociais, dos videogames para a vida real. O mundo dos negócios não é assim. As carreiras são construídas a partir de uma equação que considera tanto a experiência quanto o potencial. Isso leva muitos anos. Não pode pensar a tão curto prazo quando você fala de uma carreira. Mas aqui vai a opinião de quem já contratou muita gente. Uma contratação é sempre o resultado de uma análise objetiva de habilidades e qualificações com uma boa dose de intuição. Até estar efetivamente trabalhando com uma pessoa, não dá para saber se a escolha foi realmente acertada. Eu sempre falei, se eu tivesse na minha vida inteira contratado pessoas e pudesse testá-las como eu testava os candidatos no Aprendiz, eu seria um executivo, um empresário muito feliz. Porque eu colocava eles literalmente na corda bamba, literalmente na rua, e vendo o desempenho deles nas situações de maior pressão possível. Tanto é que eu contratei muitos participantes do programa, independentemente daqueles que venceram e que acabaram, obviamente, contratados porque venceram o programa. Então, você só conhece, só sabe realmente da pessoa a partir das realizações dessas pessoas. Por isso que eu digo, não é produtivo nem prudente pular etapas. As pessoas precisam desenvolver alguma maturidade em relação à atividade que estão realizando. Não há como substituir o tempo de voo de um piloto ou anos de residência e especialização de um médico. Ou você quer ser operado por um médico que acabou de se formar e nunca testou nada. Ou você quer entrar no avião com um piloto que está fazendo o seu voo pela primeira vez. As profissões que lidam com a vida humana encaram com naturalidade a necessidade do tempo e da maturidade para que um profissional assuma um determinado grau de responsabilidade. Na vida corporativa é importante ter esse mesmo cuidado. Colocar na gerência de uma empresa alguém despreparado não vai causar uma morte imediata, como seria colocar um bisturi na mão de um estudante, e nem um desastre aéreo na mão de um piloto inexperiente. Mas pode causar muitos prejuízos para uma empresa em forma de perda, mesmo ou de desgaste da marca. As metas até podem ser atingidas, mas a que custo? E quanto tempo que vai demorar isso? Por isso eu volto a repetir, é fundamental não queimar etapas. Isso pode causar ansiedade nos mais jovens que querem sempre, eu só vou ser líder e bem-sucedido quando eu for velho, será que eu não vou conseguir isso antes? E o que eu faço com toda essa força que eu sinto dentro de mim? Calma, usa a força. Mas não espera que você vai virar presidente da empresa com 22, 23, 25 ou 28 anos. Esse impulso realizador é como um cavalo de corrida. Tem força, tem potência, mas se for deixado solto, vai se cansar.
E na hora da corrida, não vai ter o melhor desempenho. É preciso dar um passo de cada vez, é preciso organizar essa intensidade. Claro que se for rápido é melhor, mas antes de se jogar na aventura de escalar a escada corporativa rumo ao topo, é preciso pensar um pouco e entender o que é o topo para você. Saber aonde se quer chegar é o primeiro passo do caminho. E óbvio, se dá para chegar lá ou não. Pode parecer óbvio, mas muita gente que já está em plena atividade na vida profissional não sabe exatamente onde querem chegar, acreditem nisso. Isso é um problema, porque eles acabam perdendo o controle da própria carreira dele. Eles não têm noção. Tem gente que embarca numa carreira, numa empresa, como quem embarca no metrô. Depois que está dentro, deixa de tomar decisões. Parou na estação, parou, não sei nem onde eu estou indo. O problema é que, ao contrário do metrô, uma carreira não tem um ponto final definido. Tudo vai depender dos ventos da economia, das decisões da alta chefia, da necessidade de pagar as próprias contas e de 1 milhão de outras variáveis que podem levar você para um lugar que você nem queria ir. Talvez até uma vizinhança daquelas bem barra pesar. Por outro lado, quando a pessoa sabe para onde vai, ela fica atenta para descer na estação certa, mudar de linha se for preciso, escolher o vagão mais confortável. Ela pode não estar no controle do trem, mas ela está no controle do seu próprio caminho. Ela decide para onde ela vai.